A mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais exige maior elaboração mental por parte do médium, que age como intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, como consta em O Livro dos Médiuns. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância. Desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Caso o médium não possua boas condições morais, nem bom preparo doutrinário espírita, poderá interferir na mensagem, invalidando-a. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. E aí nós temos que ter um certo cuidado, porque muitas vezes o médium, ele quer que o espírito chegue, tome conta completamente e fale tudo completamente. E se a coisa vem telepaticamente, meus irmãos, hoje você não saiu da minha cabeça, que você quer que o espírito praticamente faça assim, ó. É verdade. Fala. Atenção. Você quer total, domínio total. Se não é domínio total, é da minha cabeça. E aí o médium fica num dilema, se prendendo, se segurando, porque ele quer o domínio total. Se eu não perder minha consciência total, não ficar totalmente inconsciente, é da minha cabeça. Não. O médium, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O médium realmente, como Kardec está lembrando aqui, pode interferir na comunicação. Mas o médium não deve bloquear as comunicações, mesmo aquelas em que ele não se perceba mediunizado 100%, porque muitas vezes, por vício de outras filosofias, o espírita toma isso como uma verdade, o que é um equívoco. O médium inconsciente não é o melhor médium. Aquele que some, desaparece totalmente, tu não lembra de nada, tu não tem domínio do espírito, não é o melhor médium. O melhor médium é um médium semi-consciente, em que você participa, nem que fique só do lado. O espírito está falando, você está ali. Por que isso? Porque quando você participa, você aprende, você então, é obrigado a amar. Ele está sempre controlando aquilo que determinados espíritos, ainda mais se for um semi-consciente está. Ele tem o maior domínio. O problema é que quando o inconsciente, ele necessário ele se evangelizar, se espiritualizar. O médium inconsciente não é aquele que, por exemplo, ele incorporou e ele não lembra que ele não lembra o que né? não lembra o que foi falado, não lembra nada. Mas isso é errado também. Mas não significa que ele não está controlando nada, porque foi o que é falado no livro dos espíritos, não é raro. Dos médios. Não. Sempre tem um... Foi o que eu falei. O médium inconsciente... Peraí, não, acontece às vezes. Acontece, mas não geralmente, é tão comum como... Às vezes, quando a mediunidade explode, ela explode de forma inconsciente. Muitas vezes a pessoa passa da inconsciência total, que é aquele arrebatamento que o espírito toma conta e a pessoa não lembra, para uma semiconsciência controlada. O meu foi o contrário. Não. Cada caso é um caso. Existem vários casos. Conscientíssima e depois, agora está semi-consciente. Tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu não lembro. Não, mas o semiconsciente, você tem o quê?
condições de dominar melhor a situação. Você participa com o mentor. Eu não falei que nós temos a função nossa de tornarmos mentores em 10 anos, 2 anos, 5 anos. Nós criamos um vício de que a inconsciência é o melhor. Não. O melhor é você tomar participação dos eventos, mas não interferir nos discursos. Então, aonde que o médium muitas vezes pode interferir? Isso acontece às vezes. Você tem uma ideia sobre um assunto, e aí o espírito está falando ou escrevendo. Eu conheço você, sei que você defende aquilo. E o espírito vai e fala aquilo que você já acredita. Ou, digamos assim, morreu a mulher do Lula, Dona Marisa. Aí o espírito aqui, o médium aqui em Madureira, vem com aqueles sintomas do... acho que foi a mulher do Lula. Gente, nós somos parentes dela? Temos alguma ligação com ela? São Paulo tem 500 mil centros espíritas. Por que ela vai vir em Madureira se manifestar? Pergunta. Olha, gente. É impossível? Não é impossível. Vejam bem, vamos analisar bem isso. É impossível? Não. Mas, se tal coisa acontece, nós temos que abrir o olho, ficar desconfiado. Ainda mais se isso for reincidente no mesmo médium. Poderia até acontecer se algum de nós aqui tivesse algum vínculo com ela em outras vidas lá atrás, que a gente não sabe. Sim, poderia acontecer. Não é impossível. O Cazuza veio aqui. Cazuza morreu. Cazuza morreu. Aí, Cazuza vem aqui. É impossível? Impossível não é. Mas nome famoso, caso famoso, evento famoso, nós temos que tomar cuidado. O Frei Luiz tinha falado que eles tinham feito uma carta psicografada do cantor do Charlie Brown. Sim. Chorão. É isso, Chorão. Aí essa carta rodou assim comigo. Fizeram áudio dela, Chorão no Inferno, ou aquela outra menina, Cassaélia no Inferno. Vejam bem, se a comunicação é autêntica, digamos que seja autêntica, digamos que seja do Frei Luiz, que é um santo sério, ela não deveria ser divulgada. Por quê? Porque a quem interessa uma comunicação mediúnica? Aos parentes e amigos. O mais, você prudentemente tira o nome. Isso é a tarefa evangelizada. Chico Xavier tem muitos livros de psicofonia. Quando a comunicação era de um espírito infeliz, ele botava C. O nome dele é o quê? Chorão? C. Ou um nome que não tem nada a ver. É um espírito triste. Ele não identificava. Por que isso? Porque você quer passar o conteúdo da lição. É o que é que ele está querendo passar ali. Não me interessa aqui fazer revelações para vocês que não estimulem vocês a crescerem como seres humanos. A não ser que eu esteja em busca da notoriedade. Aí é que é o problema. Da fama, do sucesso, de se tornar conhecido. Isso é um instrumento de queda para o médium. Por causa daquilo que nós falamos, não sei se nesse estudo ou no anterior, sobre o problema do Paulo Frutuoso, quando ele falou que os médiuns dali estavam ligados à Inquisição Espanhola. E que agora eles estavam retornando, não porque eles estavam naquele lugar maravilhoso, não porque tinham méritos, mas graças à oportunidade que Frei Luiz dava a eles do resgate. Então, se eles estão nesse nível, nós também não estamos fora disso. Se nós começarmos a entrar no mundo da fantasia, da vaidade, com a mediunidade, nós perdemos a sintonia com os mentores. O que não nos interessa é isso. A melhor companhia que nós temos em vida, como encarnados,
nós poderemos ter é a companhia dos mentores espirituais avançados. Essa é a melhor companhia que nós podemos ter em vida. O que nós pudermos fazer para estarmos sempre em sintonia com esses seres de luz, nós devemos manter. E o caminho, Jesus já mostrou qual é: amar o próximo. Toda a iniciação espírita na mediunidade tem como função nós conseguirmos o melhor. E o melhor é o contato dos mentores espirituais, a confiança dos mentores espirituais. Quando uma pessoa chega à nossa casa para fazer um atendimento fraterno, para tomar um passe, contar os seus problemas, ou vir trazer um estudo, mas traz consigo os seus dramas íntimos, é o Cristo trazendo aquela pessoa para que nós a recebamos. É Jesus dizendo: estou te dando essa chance de recuperação. Aí está um filho meu, cuida dele, vamos ver se você já tem condições. E não é para você, porque eu já faço isso, eu já faço aquilo. Eu estive com o Renato Russo ontem, fora do corpo. Depois eu consegui falar com o Papa João Paulo II. Depois, veja bem, se Francisco de Assis conversou comigo ontem e falou assim: ó mestre, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Muito bem, isso desapareceu. Ele está contando para mim fazer isso. E não para me contar para vocês que ele apareceu para mim e disse isso. Então, ele está dizendo o seguinte: onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Aí tu acorda com aquela música: onde houver ofensa, que eu levo o perdão. O que o mentor está te dizendo? Cuidado, que hoje vai vir. Tu já fica miudinho, porque tu sabe que alguém vai aprontar alguma contigo. E eles já estão dizendo que aquilo é importante para você perdoar. Então a mediunidade, ela não é para você se tornar a nova porta-bandeira do processo, né, no desfile lá na Marquês de Sapucaí. Não, a mediunidade, ela tem duas funções: auxiliar e crescer. Se você tem uma experiência fora do comum, uma experiência acima do... Você não pode falar? Pode, mas toma cuidado. Como você vai falar isso? Com quem? De que jeito? Se não há em você nenhum traço de ostentação, então isso não é proibido você falar das suas vivências. É até instrutivo muitas vezes. Mas o nosso problema não é nós pensarmos que o fato de você ter tido uma experiência, que isso te torna um ser especial na evolução. Todos os vocês, os que ainda não trabalham na mediunidade e que irão trabalhar com seriedade, terão experiências maravilhosas. Se vocês trabalharem com carinho, com amor, vocês vão ver muitas coisas tristes, mas vão ver coisas maravilhosas. Por quê? Porque o contato com o mundo espiritual, com o amor, proporciona isso. Qualquer pessoa entrou hoje aqui, fez atendimento fraterno, está cheio de problema, você viu um monte de espírito em cima dela. Se ela levar a sério, se ela trabalhar no bem, se ela se dedicar, em alguns meses ela vai ter experiências de alto nível. O nosso maior problema qual é? Nós não queremos. As pessoas chegam aqui, você fala. Essa menina que eu falei para vocês, 18, 19 anos, efeitos físicos. Eu sempre lembro dela. Eu fico pensando, onde essa moça está agora? Só agora, por ela. Eu não lembro da fisionomia. Se ela passar por mim, eu não sei quem é. Mas uma pessoa com uma mediunidade dessa,
a gente torce para que uma outra casa espírita, ou um desses locais espiritualistas aí, sérios, ela possa estar trabalhando. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um potencial de fazer o bem aos outros imenso. Todo médium de efeitos físicos desse nível pode realizar curas maravilhosas em mim, você, em você. Entende? Então o que a gente torce para essa pessoa? É que ela possa, ela não veio assim por acaso, essa jovenzinha. Ela veio para desempenhar um papel. Eu falei aqui, Cecília, do caso que a gente teve, não esse caso agora, não é dessa jovem que eu estou falando. Um outro caso que eu citei aqui foi de uma jovem que chegou na nossa casa e o Espírito orientou ela para vir ao arauto. Se você fez o atendimento fraterno, depois me chamou. Lembra disso? Ela atravessou uma gama de espírito engraçado que eu pensamos até hoje. Ela atravessou uma nuvem trevosa e o Espírito falando para ela, vai lá, ela vem, atravessa aquela nuvem trevosa, direto aqui. E veja bem, com essa mediunidade toda... E ali nessa nuvem trevosa, muita gente dizendo, fica. Ela não se deixou, ela veio direto. E mesmo com essa mediunidade toda, ela não está trabalhando hoje. Então veja bem, é um livre-arbítrio dela, é o livre-arbítrio dela. Bem, tudo bem. Mas daqui, quem estiver aqui trabalhando, daqui a uns 20, 30 anos, muitas vezes eu vejo hoje isso acontecer. As pessoas chegam aqui com 50 anos de idade. Aí vem cheio de problema, que vê coisa em casa, que escuta barulho, pancadaria. Aí, vamos fazer chamada. Não, isso é médium. O problema dele não é fazer chamada, porque isso daí é mediunidade. Ela tem que vir assistir palestra, tomar uma passa aqui comum e tomar vergonha na cara para ver se estuda e trabalha. Agora, olha só, isso que você está falando aí, tá dizendo. Esse caso aí que você está falando... Não estou falando de um caso específico. Não, estou falando que isso acontece muito. Eu estou falando deste caso, não é do caso específico. Estou falando do tipo da mediunidade específica. Sim. Da mediunidade. Que a pessoa não seguiu. Isso. 30 da mediunidade. Anos. Não importa se é A, B, C ou D. Não quero saber. Sim. Quero saber o seguinte. Essa pessoa tem essa mediunidade, frequenta uma dessas casas aqui, 200 anos, está acostumada a comunicar com... Oi, tudo bem? Aí você diz, olha, não faz isso, acende vela, vai para lá, acende uma reza, ok? Então a pessoa está acostumada, apesar de ter mediunidade, ela está acostumada a alguém direcioná-la. Sim. Olha o que eu quero dizer. Sim, eu estou escutando. Está acostumada a ser direcionada. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Então ela não entende a mediunidade dela, que ela tem condição sim de ela se direcionar sem necessidade de estar ouvindo outros médiuns falar para ela do que ela tem que fazer. Sim, entendi. Então isso acontece muito também. Isso fica enraizado nas pessoas, que é difícil você tirar isso. Não, mas não, você não vai tirar isso. Aí quando você diz para a pessoa, ela tem que vir para cá, assistir palestra, fazer culto no lar, é difícil para essas pessoas, porque ela ainda continua querendo sentar lá, direcionar ela. Aí sentar lá na frente, ó, hoje eu tive dor de cabeça, não, toma esse chazinho aqui, minha filha. Então, entendeu? Ela não adianta. Não, mas você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que nós temos, aqui nessa casa mesmo, sim, nesta casa, sim, nós temos uma gama, não só aqui como em outros lugares, de médios que pode ser bem aproveitado, vem para cá e estuda, ainda quer ser direcionado. Sim. E como é que a gente ensina o negócio? Ensina para essas pessoas, e elas não serão mais direcionadas. Elas têm que se direcionar. Ela, primeira coisa. Está entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa precisa, é médium, tem que ler Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns.
Ah, mas a pessoa não consegue ler, não gosta de ler, não sabe ler, não sei o quê. Ok, nós temos os estudos. Ah, mas a pessoa não tem tempo. Ok, nós temos as palestras. Ah, mas a pessoa... Aí a gente tem que deixá-la em paz, porque a gente não tem como incutir. Veja bem, a Arautos teve um problema seríssimo, há uns 15 anos atrás. Mais já? Talvez mais, não sei, não importa. Aí nós resolvemos o problema e retornamos então à casa com uma nova composição, a diretoria, e um dos problemas que surgiram foi na reunião mediúnica. Então nós já terminamos a reunião mediúnica, coisa que a gente citou aqui, os médios começaram a entrar no mundo da fantasia, e começamos então um curso da mediunidade. Na época, nós fizemos a apostila, não pegamos um livro não. Nós fizemos uma apostila, eu, Antônio e Sérgio. E iniciamos no Arautos, que antes não tinha. Antes a pessoa ficava 3, 4 semanas assistindo aqui segunda-feira e ia para a educação mediúnica. Nós começamos então uma educação mediúnica séria. Não, anteriormente a gente conseguiu colocar antes, mas depois isso tinha acabado, aí, enfim. E uma das médias, os médios que trabalhavam aqui, eles teriam que fazer o estudo de novo. E uma das médias, que nunca deu problema nenhum, médium sério, tranquilo, era analfabeta. Ela participou de todo o estudo. De novo, nessa retomada do estudo, com as apostilas, eu, Antônio e o Sérgio, aí você já não estava mais na casa. Essa médium, ela era analfabeta e ela fez o curso todinho de novo. Se ela, que já era trabalhadora da casa, ela se sujeitou a fazer o curso todinho, ela nem sabia ler. Ela não faltou um dia. A gente obrigou ela a ler alguma coisa? Ela precisava ler alguma coisa? Nós não demos curso, prova, nada não, gente. Agora, se ela pôde fazer e voltou e trabalhou até desencarnar aqui, excelente médium, humilde, pessoa humilde mesmo. Que desculpa essas pessoas aí que chegam? Tem. Porque na verdade, Cecília, nós ficamos muitos anos aqui no oba-oba. Chegava aqui, o dirigente permitia que a pessoa... Eu me lembro nitidamente uma vez, é uma crítica que eu estou fazendo, porque vejam bem, vai que esse é meu último ano de vida, vocês vão ficar. Vocês precisam saber dessas coisas. Entenderam? Porque senão eu vou ficar lá do outro lado estressado. Aí eu vou falar, você não falou nada lá, estão fazendo tudo errado. Aí eu vou ter que esperar vocês dormirem 2 horas da manhã. Vai lá perturbar. E ficar lá batendo panela, porque eu não sou espírito evoluído, né? Eu vou fazer bater panela. Quarta-feira aqui. Bate panela. Por quê? Aí vocês vão ter que ir na outra casa. Por quê? O espírito antes está perturbado. Onde vocês vão... Não vem puxar meu pé não, né? Aí, vejam bem, chegava-se aqui, a quarta-feira era educação mediúnica, sexta-feira desobsessão. Eu participava da quarta-feira educação mediúnica. Na segunda-feira, eu me lembro, veio um rapaz. Aí dona Renê chegou e falou, fala ali com o dirigente. Aí o dirigente chegou para ele, o rapaz que nem esse agora que chegou ali. Aquele ali não chegou ali? Assim mesmo, eu vi. Não é ninguém que me contou. Vem quarta-feira. Aí quarta-feira ele veio, todo de branco. No início da... eu tô lá, né? Eu tô com o coração... Aperta. Né? Eu com 23, 24 anos. Mas já estudava a doutrina, né? E tô ali, né? Aí ele, não, você faz seus pedidos na reunião de educação mediúnica. E aí ele falou lá, sei lá o que ele queria. Gente, isso é má orientação. A casa era assim. Cadê esses médiums? Era uma mesa lotada de gente aqui, educação mediúnica.
Tinha estudo? Tinha. Estudando a mediunidade de Martins Peralva. Depois estudamos os mensageiros. Mas cadê as pessoas? 30 minutos de estudo e depois parte prática. Essa era a educação mediúnica que durou muitos anos. Depois a gente conseguiu botar 2 livros da Federação Espírita de São Paulo. Eu e Paulinho fizemos. 1993. Disso que a Cecília está falando. Só que tanto eu quanto o Paulinho viajamos. Fomos para a Argentina. Nós dois. Continuou. E aí a dona Renê chamou o Paulão e o seu Nogueira. Nogueira e Vitoriano também. E aí eles nos substituíram. Então durante 1 ano e pouco houve esse estudo que ela está falando. Estudo que a gente lutou muito para tentar fazer. Né? Foi eu e Paulinho aqui na reunião de diretoria, batendo muito nessa tecla, porque as pessoas não queriam ferir o dirigente, que é uma pessoa nobre. Isso que é o paradoxo. Essa pessoa que permitiu isso é uma das pessoas mais honradas e nobres que eu já vi aqui nessa instituição. Pessoa que esteve aqui outro dia, a qual eu respeito e tenho imenso carinho. A pessoa amorosa, a pessoa espiritualizada. Mas ele tinha esse problema, porque ninguém é perfeito. Aí, o que acontece? A gente está aqui de coração aberto a todas as pessoas. Mas a gente não pode se iludir pensando que problemas de mediunidade de quem não trabalhou 20, 30 anos vão se resolver com um passe coletivo. Se a pessoa está vindo, ótimo. Nós precisamos então que ela, se quiser, ela seja um retomador de tarefa. O que é isso? É o que nós vamos fazer aqui amanhã, 14h30. E se esse fosse seu último ano de vida? Para que esse seminário é feito? Para que nós sejamos retomadores de tarefa. O que isso quer dizer? O que eu programei antes de nascer, que eu não fiz até agora, eu tenho o último ano de vida, então agora, esse último ano de vida, não é para você, eu quero aprender inglês. Tudo bem, pode ser, mano. Acho que eu não vou não, hein? Mas não é essa a essência da coisa. A essência da coisa é, quem você não perdoou até agora? Se tu tem 1 ano de vida, 5 de fevereiro de 2018, tu partiu. Quem você precisa perdoar? Meu pai, meu irmão, minha nora. Que estratégias você vai fazer? Há o objetivo. Que estratégias você vai fazer se você não suporta? Ninguém vai falar nada disso aqui, tá? Ninguém vai fazer confessionário aqui, não. Cada pessoa vai fazer sua análise própria, pessoal. Bom, eu tenho que criar uma estratégia de aproximação. Eu tenho que esquecer. A estratégia não está funcionando. Quando abriu a Eu tenho carta que do ano passado, que eu olhei e falei... Ih! Eu tenho que esquecer o que a pessoa fez Renova, copia a carta. e passar por cima. Quero desencarnar sem estar amarrado a ninguém. Você teve aqui, né? Uma coisa que a gente postou essa semana lá no Face do Arauto. Amanhã eu venho. Quem ama, une. O afeto une. Não é meu não, eu peguei de um lugar e colei. O afeto une. O desafeto amarra. É a lei de ação e reação. O desafeto te aprisiona. Falei aqui na psique do passe. Ela falou, estava sentindo a energiazinha saindo das costas. Pode ser a assistência que ela está dando. Ou podia ser vampirização, lembra que eu falei? Se for vampirização, como é que resolve? Doa. Não, meu irmão, não precisa vampirizar não, eu te dou. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Aí você entra em sintonia. O maior. Dores de cabeça. Está sentindo uma presença ruim. Ai meu Deus. Ai, meu Deus. Abençoa.
Que Jesus te abençoe. Meu irmão, eu te amo, desejo a você toda a felicidade do mundo. Joga para dor de cabeça. Se sentir que há um irmãozinho, estão entendendo? Ai, meu Deus, ai, pronto, ficou com medo, ficou com desespero, aí o irmão encapsula. Por quê? O desafeto amarra. Tu fica dominado. Não sei se vocês estão entendendo. É energia. Como é que eu me livro de alguém que está com uma energia doentia? Aquela tia morreu com a ferida na perna. E tu está sentindo, ela morreu. E tu está começando a sentir os comichão na perna. E os comichão na perna. É titia. Ela está te envolvendo porque ela está desesperadamente com medo. Alguma coisa mudou e ela não sabe o que foi. Ela não está te presa a você porque ela está querendo teu mal, não. Aí tu fica desesperada também. Ela te envolve. Agora, se você pensa em Deus, coloca a tua fé em ação e abençoa, seja ela, seja quem for, você encaminha. Você encaminha o irmão. Cedo ou tarde ele vai. Pode ser que demore um pouco, mas ele é encaminhado. Abre um portal, é incrível. Abre um portal de luz, já viram assim. Aparece duas mãos assim. E a pessoa é levada. Não sei se alguém já teve experiência com isso? Isso acontece. Não. Esse encaminhamento. Quando eu era minha ex-mãe de santo, quando eu saí da Umbanda, né? Foi por algumas coisas que ela deixou de fazer em relação a mim. Eu fiquei chateada, muito chateada e saí. E aí quando foi outro dia, eu acho que foi dia 27 ou dia 28, eu não lembro, quando eu entrei no Facebook, aí dava notícia do desencarne dela. Aí na hora veio assim, agora é sua vez. Aí eu comecei a fazer uma prece para ela e comecei a conversar, não sei nem se eu fiz certo ou errado. Conversar com ela aquilo e fiz uma prece e dizendo que a partir daquele momento eu não tinha mais mágoa nenhuma, que ela seguisse em paz, que não tinha problema, que eu era muito grata por algumas coisas que ela tinha feito para mim, né? Aí aquilo ali, eu não sei se foi bom para ela, mas para mim foi muito bom. Foi bom, com certeza. Foi bom para os dois. Sabe, eu fiquei tranquila. É a melhor coisa que você fez. Quando eu vi ali, eu disse, meu Deus, aí aquele arrependimento, aquela coisa de comer. Porque o afeto une, o desafeto amarra. É óbvio que a interpretação do pensamento dos espíritos, como qualquer outra habilidade, desenvolve-se com o tempo. Mas está diretamente relacionado ao empenho do médium em querer ampliar o seu conhecimento e de se transformar em pessoa melhor. Os espíritos sérios procuram então os médiuns mais confiáveis, os que lhes oferecem as condições encontradas no bom intérprete. Esclarecem os orientadores espirituais. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão seus pensamentos. Não havendo simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que acontece entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por um homem estouvado ou alguém de má fé. Então, o médium precisa angariar simpatia do mundo espiritual. Como assim, Anderson? Como assim simpatia? Tu tem simpatia da tua avó, do teu avô, do teu guia espiritual. Mas os trabalhadores, vem Camões, Luís de Camões, grande vate português, escrever por você. Aí ele começa: ó Portugal de minha terra. Tu não gosta de Portugal. Tu encarna nos portugueses, faz piadinha de português. Ele joga a ideia, tu não capta. Ele só vai jogar na segunda vez. Ele não tem nada a ver contigo. É antipático. Ele nunca mais. Por ele você não vai ter poesia mediúnica. Entenderam? Simpatia e antipatia? Como é que eu crio então a simpatia? Não falando mais mal de ninguém. Deixa os portugueses, argentinos, vascaínos em paz. Porque vai que o espírito que quer trabalhar contigo é vascaíno. E tu fala mal do Vasco.
Ou é do Flamengo, né? Falar mal do Fluminense. Nelson Rodrigues não vai querer trabalhar contigo. Pode arroz. Nelson Rodrigues vai querer se redimir das coisas que ele andou escrevendo? Não vai poder, porque tu falar mal do Fluminense. O cara era um fluminense fanático. Então tu não pode falar mal de ninguém. Tô brincando, mas é para exemplificar, entenderam? O médium, ele tem que ser o quê? Evangelizado, caminho ao Jesus. Ama todo mundo, abençoa todo mundo, fala só bem das pessoas. Viu um probleminha, viu que a pessoa está pegando no pé, viu que a pessoa te é antipática, viu que a pessoa não te deu carinho, abençoa tu. Faz tu, não exige do outro, faz você. Você que quer seguir o caminho de se formar em mentor nos próximos 6 meses. Então é você que tem que abençoar todo mundo. Tem uma coisa que eu sempre faço, que eu pergunto assim, o que você faria nessa situação? E o que você acha que Jesus faria? Aí ele sempre fala, eu faria isso, mas Jesus faria isso. Por que não? Porque a gente não pode tentar juntos. Pegou pesado também, né? Porque a gente não pode tentar juntos, tentar ser mais parecido com Jesus. Porque é difícil, mas não é difícil. Mas a gente tem que tentar, o espelho é ele, sabe? Com certeza. E porque se a gente for tentar ser um pouco mais parecido com ele, a gente não vai sofrer. Nenhum dos problemas a gente vai ter. O mentor espiritual, ele trabalha por simpatia. É possível que você, ao fazer assistência, aumente o número de espíritos de luz que trabalham contigo. O leque da espiritualidade chega um momento em que a casa daquela pessoa tem mais presenças espirituais iluminadas do que uma casa espírita. É o caso do Chico Xavier, por exemplo. Por quê? Porque todo mundo quer trabalhar com ele, todo mundo do bem, da luz. Por quê? Porque ele é uma pessoa que quer trabalhar, que quer servir. Ele não quer ser um Chico Xavier. Ele está preocupado com o trabalho no bem. E não... O Paulo estava falando na reunião da prévia com a gente. Um médium lá de Uberaba, esqueci agora o nome, esteve lá na casa espírita dele, Eurípides Bassanufo, em Auma. E aí, Eurípides Bassanufo, que é um espírito muito iluminado, deu uma psicografia por ele. Ele não entregou o Paulo. Falei, Paulo, há muitos anos que eu não tenho mensagem de Eurípides. Eu vou levar a mensagem, não deixou o Paulo ver. Eu vou levar a mensagem e vou confirmar com meus mentores na minha reunião mediúnica. Depois que eu confirmar, o datilografo, mando para você. Que Paulo? Paulo Roberto é presidente desse centro lá na Eurípides Bassanufo de Auma. Ele estava contando domingo agora na prévia pra gente isso. E aí foi um dos médios que a Dora foi, esqueci o nome dele agora. Médium de psicografia lá de Uberaba, trabalhou com o Chico Xavier e tudo mais. Não é o Bacelli não. Não, é o outro. Esqueci agora o nome. E aí ele fez isso. 2 meses depois ele mandou, não, Paulo, a espiritualidade na minha reunião mediúnica confirmou que foi o Eurípides mesmo. Aí ele mandou a mensagem. Por quê? Porque ele não estava ali, ele sabe da evolução de Eurípides. Mas ele é um médico, psicografa, tem várias provas. Gente, mas ele quer o melhor para ele. Ele não quer ser enganado. Ele está numa casa que tem casa espírita Eurípides Bassanufo. Eurípides não ser iluminado, não dá mensagem assim. Ele quer ter certeza. Todo cuidado, ele não quer, eu psicografei Eurípides Bassanufo. É diferente, entenderam? Então, gente, vamos ficar por aqui. Nossa prece final. Ai, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, derrama suas bênçãos, Senhor, sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Permita, Senhor, que os nossos mentores espirituais, amigos e benfeitores aqui presentes, possam continuar cada vez mais nos orientando e nos intuindo no melhor caminho a seguir na sua direção. Abençoe esse estudo e os demais. E todos que aqui estão priorizando, essa presença aqui no estudo para o conhecimento. Que a paz de Jesus esteja conosco, graças a Deus.